Olá, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise, um react crítico de uma supervisão ensaiada, feita por uma psicóloga, relacionada a uma outra psicóloga que era supervisionanda, sobre um caso clínico, uma supervisão que se supunha ser uma supervisão em termos de uma psicoterapia baseada em evidências, mas que tem erros que nós não podemos ignorar. E o objetivo dessa minha análise é por quê? Porque, de fato, caso isso não seja observado, o nosso contingente de psicólogas, que é o maior contingente de psicólogas do mundo, ele não será usado para poder dar o quê? Dar a esperança de volta, para poder ajudar as pessoas que sofrem com quadros de saúde mental, que têm as vidas paralisadas por quadros depressivos, ansiosos, quadros de insônia crônica, ou mesmo por qualquer outro sofrimento mental. Essas pessoas elas não vão ter a assistência que elas merecem, elas não vão ter a capacidade de se recuperar a vida delas de forma plena. Então é importantíssimo que a gente saiba como é feito um tipo de análise psicológica, enfim, que seja eficaz para o tratamento de quadros de saúde mental, ou mesmo para que, nesse caso, não haja, para que seja possível que a pessoa consiga recuperar a capacidade de escolha e de viver uma vida bem vivida. Então, se você quer saber como se faz uma terapia ou qualquer tipo de tratamento baseado em evidências de um jeito eficaz e melhor, como não se faz, assiste esse vídeo até o final para você poder saber e ter essa informação, não só para você poder também replicar, poder espalhar e a gente mudar a saúde mental do nosso país. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico, sou, enfim, focado para atender mesmo, médico psiquiatra assistencial, formado pela Faculdade de Medicina da USP, fiz minha residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e eu basicamente trabalho como médico assistente e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo não só de levar informações baseadas em evidência, informações que sejam corretas, que sejam úteis, mas principalmente também levar soluções que sejam testadas e que possam, de fato, impactar de forma eficaz, né, impactar significativamente na vida das pessoas, principalmente as pessoas que sofrem com quadros relacionados a transtornos da mente, né, a quadros de ansiedade, de depressão, de insônia, de transtorno bipolar, enfim, mas e também pessoas que sofrem com qualquer tipo de sintomatologia mental, qualquer tipo de pensamento, de sintoma ruim que esteja atrapalhando a vida delas, tá? Bom, então vamos direto ao ponto. Eu vou começar aqui. Eu fiz uma apresentação para resumir e vou passar alguns trechos dessa supervisão que eu tive contato, né? Foi mandado para mim alguns trechos por DM no Instagram, felizmente ou infelizmente, enfim, tive esse contato e aí, enfim, tem alguns erros que eu acho que nós não podemos ignorar. Não que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, por quê? Porque eu sei que eu recebo uma série de comentários muito educados e fofos, mas o objetivo é assim, que claro, pode ser que eu esteja errado e todo mundo erra, eu não sou dono da verdade, mas é importante que, se você discorda, você tem todo o direito, pode responder, eu estou super aberto a fazer qualquer tipo de live, enfim, de resposta ou de argumentação, mas que seja baseado em argumentos que sejam úteis, né? Não baseado em, enfim, xingamento de qualquer espécie, não que isso não aconteça, tá bom? Bom, mas vamos lá, ó. Então, aqui, ó, primeiro passo, o quê? É importante a gente entender o que é essa tal de prática baseada em evidências, ou psicoterapia baseada em evidências, ou que veio tudo originário de um termo chamado, né, chamado medicina baseada em evidências, né? Isso foi o que deu origem a todas as práticas baseadas em evidência, e está na moda agora, no meio da terapia, né, dos psicólogos, moda cursos que se nomeiam como cursos que eles vão, ou pós-graduações, enfim, que eles ensinam psicoterapia baseada em evidências. Teve essa moda, e parece que esse termo ficou, nesse momento, popular. Isso é um problema por alguns motivos. Por quê? Porque, de fato, esse é o jeito correto de se fazer qualquer tipo de abordagem clínica na área de saúde. Então, isso surgiu com a medicina baseada em evidências, eu vou mostrar, mas isso se espalhou, deu tão certo que se espalhou para todas as áreas de saúde. Então, enfermagem baseada em evidências, fisioterapia baseada em evidências, tem fonoaudiologia baseada em evidências, enfim, qualquer área de saúde, esse é o modelo que mais funciona, ou seja, esse é o jeito certo de fazer medicina, né? Eu digo que medicina tem dois jeitos de fazer, tem o jeito certo e o jeito errado. O jeito certo seria esse daí, tá? Mas como é que isso daí surgiu, então, na medicina? Surgiu ali na década de
80 e 90, né? Então, na década onde eu tinha ali mais ou menos de 0 a meus 7 anos, eu nasci em 83, então foi basicamente, né, nesse período em que dois psiquiatras, principalmente, mas não só eles, né, tiveram outros envolvimentos, aqui o David Sackett e o Gordon Guyatt, né, os dois do Canadá, eles fizeram uma iniciativa para quê? Qual era o objetivo que eles tinham? Eles tinham o objetivo de melhorar a assistência, ou seja, o atendimento, a qualidade do atendimento médico da população. Por quê? Porque até então, o padrão, né, era o quê? Aquela coisa que a gente ainda tem, né, a gente ainda, pessoas que ainda têm essa ideia, e é normal, né, do que? Do médico ele fazer as coisas baseado na experiência dele. Para minha experiência individual, isso daqui dá certo. Então, era a autoridade da experiência do médico e ele era o dono da verdade, ponto final. Só que isso acabava não dando resultados muito bons, e isso ignorava uma série de outras evidências e de outras pesquisas. Então, isso não garantia que o paciente estava recebendo o melhor cuidado possível. E aí, então, foi feito aí uma série de argumentações, uma série de estudos, e colocou ali que a medicina baseada em evidência seria um modelo de medicina assistencial, ou seja, isso aqui é focado para a assistência. Assistência é o atendimento. Por que eu estou frisando isso? Porque toda a área da saúde ela tem pelo menos 3 vertentes. Tem o ensino, a pesquisa e a assistência. Isso você pode ver se você passar na frente do Einstein, está lá escrito em algum lugar, ensino, pesquisa e assistência, no Ciro Guarnês, ensino, pesquisa e assistência, no HC, ensino, pesquisa e assistência. Tem gente que coloca agora ensino, pesquisa, assistência e inovação, por conta dessa coisa tecnológica, mas tudo bem, mas classicamente existem essas 3 áreas em qualquer ramo da saúde, tá? E a medicina baseada em evidências é algo que foi feito e que pertence, uma disciplina que pertence à questão de assistência ao paciente, ao atendimento, para melhorar o atendimento. Não é para melhorar a pesquisa clínica, não é para melhorar a parte de docência, de ensino, para melhorar o atendimento. Esse é da onde saiu e é aonde se encontra essas práticas baseadas em evidência. Então, eles têm 3 pilares, tá? Que foi feito na medicina, mas depois foi espalhado aí para outras áreas. Quais são esses 3 pilares? Primeiro, tem que se basear em evidências científicas de alta qualidade. Existem um ranking de evidências científicas. O que é uma boa evidência científica? Eu digo que passou um teste do São Tomé das evidências. Por quê? Porque médico tem que ser desconfiado. A medicina correta, surge o tratamento, a gente tem que basear no pressuposto que aquilo lá faz mal e não funciona. Esse é o jeito certo de fazer medicina. Por quê? Porque isso está baseado no princípio maior da bioética, princípio maior que rege qualquer prática de saúde, que é o princípio da não maleficência, ou seja, primeiro, não faça mal. Então, quer dizer o quê? Não há nada tão ruim que não possa piorar, a gente tem que partir desse princípio. Depois vem a beneficência, depois vem, enfim, autonomia, justiça, outras coisas. Mas, primeiro, não faça mal. Então, evidências científicas de alta qualidade, primeiro, elas são o quê? Testadas à exaustão em seres humanos. E provou que não faz mal e que aquilo lá tem uma melhora, né? Então, foi testado, tem muito teste em seres humanos, mostrando que não faz mal. Depois, mostrando que aquilo melhora independentemente de sorte. Estatisticamente, a gente vê isso como algo que é clinicamente significativo. Tem uma variável chamada P, não precisa saber disso, mas é um P menor que 0,05, menos do que 5% de chance de que aquele resultado seja uma coincidência. Então, quanto mais pesquisa a gente tem, e com esse resultado aqui, olha, menos 5% disso daqui é devido ao acaso, a gente tem uma certeza cada vez maior que aquele negócio funciona e não funciona por sorte. Então, não pode depender de sorte. Primeiro item do São Tomé das evidências. Que mais? Tem que ser feito em estudos à prova de marmelada. O que é estudo à prova de marmelada? Que o cara que inventou o tratamento, ele não está lá, ele mesmo, né, medindo, ver se funciona ou não. Então, tem que ser o quê? Estudos, ensaios clínicos controlados, duplos cegos, de preferência, em que, enfim, basicamente é como se fosse um VAR, um juiz, que não deixa com que a pessoa haja interferências externas da preferência do médico. O médico gosta de um tratamento, ele vai tender a achar que aquele tratamento funciona mais. Se ele mesmo que avalia. Então, são ensaios clínicos controlados de referência duplos cegos.
não pode depender somente de crença, nem de fé. A fé, ela é importantíssima se ela for usada do jeito certo. Mas, se nós acreditamos que um tratamento funciona, ele vai funcionar mais. A gente sabe disso. Como que a gente sabe disso? Pelo tal de efeito placebo. Se você dá uma pílula e fala, olha, essa pílula aqui não tem efeito nenhum, isso aqui é uma pílula de farinha. Mas tem pessoas que melhoram, se você acreditar muito nisso, você vai melhorar. Se falar isso, exatamente isso, para o paciente, der para ele vai melhorar. Mesmo ele sabendo que não tem nenhum princípio ativo lá. Isso foi testado já algumas vezes, mas porque quando a gente coloca, né, esse poder da nossa intenção de melhorar, ele é, de fato, algo significativo. Porém, isso não dura muito tempo, não dura mais do que 3 meses. Então, a gente tem que dar uma coisa melhor do que isso. A gente tem que usar isso mais algo além, porque senão ninguém precisava pagar consulta com médico nenhum, nem com psiquiatra, nem com psicólogo. Então, tem que, muita gente, testado em gente, é seguro, funciona, não dependendo de sorte, tem que ser estudo à prova de marmelada, tem que ser algo que não depende da crença, ou seja, isso funciona mesmo se a pessoa não acreditar e tem que entrar em campo para ganhar o jogo, não para cumprir tabela. O que é isso? Tem que ter uma coisa que a gente chama de tamanho de efeito, ou seja, o tamanho da melhora que aquilo causa na vida da pessoa tem que ser muito, muito alta. Não é para melhorar um pouquinho. A pessoa está deprimida, não sai da cama 5 vezes por semana, ela começa a sair 4 vezes por semana. Puxa, que maravilhoso, mas isso não melhorou muito a qualidade de vida dela. A vida dela continua sendo uma vida ruim e é um tratamento meio que porcaria, né? Então não é uma boa evidência. Então, evidência tem que passar no critério aí, nos critérios de São Tomé, das evidências que eu inventei isso, mas que são essas métricas, isso sim, eu não inventei. Quanto mais estiver próximo disso, melhor. Você deixe claro a sua recomendação, então você apresenta opções e recomendações, mas quem escolhe, em última análise, é o paciente. Né? Então eu gosto de chamar de 3Es, para ficar mais fácil, que é evidência, experiência e escolha. A escolha sempre é do paciente, tá? Então, são pilares que garantem a prática assistencial, a assistência que seja, ao mesmo tempo, informada pela ciência, mas seja personalizada, ou seja, toda medicina, toda pessoa que faz uma boa medicina, uma boa prática, ela é personalizada para a pessoa. E quando foge disso, dá errado, dá muito errado. Dá errado quer dizer o quê? Não funciona, a pessoa tem enrolada, não melhora, e se for um caso grave, isso aumenta muito o risco da pessoa ter desfechos ruins, incluindo ir a óbito. Isso eu falo não só porque isso está nas evidências, mas porque isso eu vejo na prática, eu vi na prática. Fiz minha formação no hospital que tem pacientes muito graves, o maior hospital da América Latina, tem os pacientes mais graves possíveis, que não melhoraram em nenhum outro tipo de nível de atenção. E aí a gente vê que quando a gente não usa isso, as coisas dão muito errado e normalmente isso pode levar a óbito de pacientes psiquiátricos, por exemplo, por suicídio, por uma série de outras intercorrências, tá? Então, isso é importante porque esse é o único jeito certo de fazer qualquer coisa na base da saúde. Então, não pode ser um negócio que a gente usa de forma leviana nem aleatória, não dá para brincar com isso, tá? Então, aqui eu coloquei assim, tem ensino, pesquisa e assistência. O ensino e a pesquisa são muito importantes porque eles vão municiar a assistência, para a assistência praticar uma prática baseada em evidências. Agora, não pode, não faz sentido uma pessoa que é pesquisadora ensinar prática baseada em evidências. Isso é uma coisa que não é nonsense. É nonsense pela própria definição do que é, da onde surgiu a medicina baseada em evidências que deu origem a tudo isso. É para assistência da pessoa. Então, uma coisa que a pessoa não pode deixar de ter para poder ensinar alguém alguma coisa baseada em evidência é o quê? Experiência clínica robusta, tem que atender muito, tem que ser sido muito supervisionado, tem que ter, enfim, ter uma experiência na parte de atendimento e assistência muito grande. A pessoa pode ter isso e pode ser um pesquisador também, pode ser isso, pode fazer uma carreira acadêmica de doutorado, enfim, uma série de coisas relacionadas à docência, mas assim, ela tem que ter essa coisa robusta. É difícil fazer os 3, viu? Mas tem pessoas que conseguem. Agora, o que não pode deixar de ter aquela pessoa que é um ótimo pesquisador, ou um ótimo pesquisador em pesquisa básica, por exemplo, que é com ratos, com primatas, e tudo bem, isso é importante. Agora, se a pessoa não atendeu muito, se não colocou a mão ali, não colocou a mão na terra ali, não colocou a mão na massa,
ela não tem como. Por quê? Porque ela está usando alguns argumentos que são argumentos filosóficos, argumentos, assim, digamos, teóricos. E na teoria, de boas teorias, o inferno está cheio. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, por isso que eu aprendi quando entrei na faculdade, tá? De boas teorias, o inferno está cheio. Porque se fosse assim, todo remédio funcionaria uma maravilha, tudo funcionaria uma maravilha, e na prática não é assim que funciona, né? Então, isso. Agora, a pessoa que é só assistente, ela tem que saber o que está acontecendo, tem que se manter atualizada, tem que saber ler um artigo, tem que saber o mínimo de epidemiologia, de leitura de artigos de métricas epidemiológicas, que, em geral, é uma coisa que uma boa graduação ensina para vocês, tem que se manter atualizado, né? Então, vamos lá. Ó, vamos agora mostrar, então, um pouquinho trechinhos dessa supervisão aqui, para que a gente possa ilustrar, mas são trechos bastante curtos aqui. Vamos aqui, então, colocar... Aqui, ó. Então, primeiro, o que é? Um caso clínico que foi feito, ensaiado. Então, isso foi inventado, eles deixaram bem claro que foi inventado. Quero deixar bem claro, tá? Até mesmo no Conselho Federal de Psicologia, no negócio de ética, né, no Código de Ética, que supervisão não pode ser feita com casos inventados, tá bom? Mas, para critérios de apresentação ao público, isso tudo bem, né? Acho que pode ser aberta uma exceção. Mas, via de regra, não se faz supervisões clínicas. Supervisão você está começando a atender, você tem alguém mais experiente para poder te orientar. O ideal é que a supervisão ela seja feita em vivo, ou seja, você atende o paciente, aí você vai discutir com o seu supervisor, e aí ele acha que uma coisa está certa ou errada, ele vai com você atender o paciente. Aí ele vai lá, às vezes ele entrevista o paciente na sua frente, ele vem, volta, mostra tudo que você fez de errado, que você pode melhorar, aí você vai lá e faz de novo. Isso é o jeito, assim, nível A, né? Um jeito mais eficiente possível, é assim que eu aprendi, é assim que a gente aprende, é por isso que a gente faz a residência médica, só que isso tem poucos lugares, porque é uma questão logística, né? Tem que ter muita gente, tem que ter hospital, tem que ter pessoas, tem que ter bons supervisores, tem que ter muitos pacientes. Então, não é uma coisa que é simples da gente replicar isso de forma online, mas é possível. Mas vamos ver, então, como que foi a apresentação de caso dessa supervisionando de um caso que é um caso fake. Mas vamos dar uma olhada. E ela se divorciou em torno dos 30 anos, já ela se casou bem jovem, digamos, então ela está 4 anos divorciada. Ela era uma mulher de 34 anos e ela se divorciou em torno dos 30 anos de idade. Ela se casou bem jovem, digamos, então ela está aí há 4 anos divorciada. Ela tem um filho de 13 anos de idade, é o único filho. E ela me procurou, não faz tanto tempo, inclusive, de tantas situações que eu lembro, e ela me procurou relatando uma baixa autoestima, que inclusive tem atrapalhado ela de se aproximar de outros homens, em busca de outros relacionamentos. Ela já está há 4 anos, digamos, divorciada. E além disso, desde esse divórcio, ou seja, há 4 anos, ela traz, assim, que é uma percepção minha também, né? É como se ela estivesse num ciclo de perfeccionismo e procrastinação. E aí, esse ciclo de perfeccionismo e procrastinação vai afetando tanto as tarefas profissionais dela, quanto as de casa, enfim, corriqueiras mesmo. Eu sou a primeira psicóloga dela, ela nunca fez nenhum tratamento psicológico, nem psiquiátrico, nunca, né, utilizou nenhum tipo de medicação. Mesmo que ela tenha passado por algumas situações que eu vou te trazer agora na infância, né, dela, ela teve aí um histórico, digamos, um pouco conturbado envolvendo a separação dos pais. Então, quando ela tinha 7 anos de idade, ela vivenciou, digamos assim, né, a separação dos pais, e ela traz, assim, com muita clareza as brigas que ela, né, que ela viu do pai, então ela recorda ali dessas brigas entre os pais, inclusive, ela traz também muito sentimento de culpa, porque nesse período ali de divórcio dos pais, ela se sentia nesse meio assim, eu tenho que apoiar meu pai, eu tenho que apoiar minha mãe, eu tenho que amar meu pai, amar minha mãe, eu tenho que escolher com quem eu vou ficar. Então também ela traz um pouco essa questão da culpa com o divórcio dos pais, o divórcio dela agora, né, faz 4 anos, e ela tem muito receio, Fernanda, que a vivência que o filho dela está tendo, né, desse divórcio dela e do ex-marido, seja semelhante ao que ela vivenciou lá atrás com 7 anos de idade, quando ela vivenciou o divórcio dos pais. Então por isso que ela sempre, assim, desde quando o casamento estava em crise, ela não discutia com o marido na frente, né, do filho, e aí ela tem tentado, tem conseguido também junto com esse ex-marido, ter assim, uma boa harmonia em relação à criação do filho, que sempre guarda compartilhada, enfim, e as coisas fluem bem, assim, sabe, em relação a isso. Só que ela ainda tem muita dificuldade de sair de casa, de aproveitar os finais de semana que o filho não tá com ela, né, que ela tecnicamente estaria sozinha, poderia fazer, né, alguma coisa por ela. Ela já baixou alguns aplicativos de relacionamento, conversou aí com alguns pretendentes, só que todas as vezes que ela conseguia marcar, digamos assim, um encontro, ela desistia, né, e aí quando eu a questionei, né, por que ela desistia, o que ela fazia, né, desistia, assim, ela trazia que ela tinha muito medo de que, se ela se encontrasse pessoalmente com esses pretendentes, que eles não teriam interesse por ela, não sei a mas não ter isso por ela. E aí, uma coisa também importante que eu não posso te falar, tem uma coisa que contribui também pra essa baixa autoestima dela, por achar que as pessoas não vão ter interesse nela, é que ela tá acima do peso, digamos assim, ela
engordou 8 quilos, né? Está 8 quilos acima do peso, digamos assim, normal dela. E essa insegurança, tem gente que além de analisar ainda atrapalha, né? E essa insegurança dela ainda é reforçada porque as amigas ficam falando que ela tá acima do peso, que ela tem que emagrecer, que se ela quer encontrar alguém, né, tipo assim, pra namorar, pra casar, que ela precisa, né, estar em forma, que ela precisa se cuidar, enfim, daí ela tá se sentindo mais inadequada, e ela vai se sentir pior ainda. E pensando, trazendo mais um detalhe pra você sobre o perfeccionismo, que eu falei que eu vejo esse ciclo de perfeccionismo, procrastinação, ela traz, Fernanda, pra mim, que ela chega a gastar, assim, horas fazendo tarefas e buscando defeitos e refazendo. Isso faz com que ela atrase as entregas, né, pro chefe dela. Isso faz com que ela procrastine as atividades ali, as tarefas de casa, é mesmo. E ela começou, inclusive, a deixar as coisas pra última hora. E aí ela tá trabalhando no final de semana, porque ao invés dela desfocar no final de semana, ela tem que passar o final de semana tentando fazer as coisas, porque ela não conseguiu fazer durante a semana. E ela passa o final de semana em torno disso. E aí, obviamente, isso faz com que ela fique estressada, atrapalhe no tempo de qualidade dela com o filho, ela fica muito ansiosa. Aqui eu até vou chamar a atenção, por quê? Porque isso que foi descrito agora é o quê? Ela atrasa a entrega de coisas que ela precisa fazer, porque ela fica muito tempo vendo, revendo enfim, e isso faz com que ela demore para finalizar as atividades que ela precisa fazer. Então ela está atrasando, então tem um atraso, de fato, e isso faz com que ela comprometa os fins de semana dela para colocar aquilo em dia. Isso é o quê? Isso é um prejuízo de função executiva. Executiva é aquilo lá que faz a gente planejar, começar, manter e terminar as coisas, ou seja, ela tem uma dificuldade em terminar as atividades. Isso é um prejuízo executivo, é um prejuízo que nós chamamos de funcional, ou seja, que ela está funcionando no mundo, está tendo algum prejuízo. Isso é um sinal de alerta da presença de um possível transtorno mental. Quer dizer que só isso é suficiente? Não, mas isso é um dos critérios que tem que estar presente, né, para que a gente coloque que existe um transtorno mental. Tem que estar, mas normalmente está presente. Né? Então, para ter um transtorno mental, nós temos que ter um tempo de duração dos sintomas, número de sintomas, prejuízos funcionais no trabalho ou nos relacionamentos. Também ela tem, porque ela tem dificuldade de sair de casa. Ela diz que porque ela tem medo desse julgamento. Será que é por isso? Será que não é? Não sei, mas ela também tem essa dificuldade de sair de casa e ela tem prejuízo em execução. A função executiva dela está prejudicada porque ela tem que repassar várias vezes, ela não consegue terminar o trabalho dela. E isso acende muita luz para a gente que tem que investigar a fundo o transtorno mental. Esse tipo de característica é muito comum que nós vejamos em quadros de toque ou em quadros de ansiedade generalizada mais graves. Mas isso, claro, não faz o diagnóstico, mas acende uma luz. Tem que, obrigatoriamente, para qualquer profissional de saúde, acender uma luz para isso. Tá? A gente vai ter que fazer perguntas direcionadas para isso. Tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Entender essa questão da ansiedade dela, ela me trouxe o que eu entendo pela descrição dela, que ela teve alguns ataques de pânico, assim, esporádicos na vida, um quando os pais se divorciaram, depois quando ela estava no processo de divórcio, e teve um mais recentemente, por conta de muitas tarefas terem se acumulado, e daí ela ficou, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou dar conta, e a ansiedade, né, aumentou, e daí ela... Você já tem sintomas físicos de ansiedade, que a gente parece que são característicos ali de um ataque de pânico. Então, além de tudo isso... Ela teve, assim, só esses 3 ataques esporádicos, assim, uma coisa frequente, tipo, toda semana ela tem, todo mês ela tem, não. Não, isso daí eu até questionei, assim, investiguei, do que ela me trouxe foram esses 3 momentos, assim, bem pontuais, sabe, na vida dela. E além disso, ela também tem Algo grave, muito grave. Por quê? Erro grave dessa supervisora. Por quê? Porque ela perguntou sobre a frequência de crises de pânico que a paciente tinha. Qual é a relevância da frequência das crises de pânico de uma paciente para que nós possamos fazer um diagnóstico, para a gente avaliar o nível de gravidade, para a gente poder tomar uma conduta. A importância é zero. É zero importância a gente saber a frequência das crises de pânico. Zero importância. Por quê? Porque o diagnóstico de transtorno de pânico, de uma síndrome de pânico, não leva em consideração isso. Você precisa ter crises recorrentes, está escrito de uma forma bem aberta. Mas assim, o que precisa ter, o que é? É uma preocupação importante com o medo de ter novas crises ou com as consequências que aquilo vai trazer para a vida da pessoa com pelo menos um mês de duração e comportamentos, coisas que a pessoa faz para evitar ter crise, para conseguir controlar a crise, que são ou mesmo uma evitação ou chamados comportamentos de segurança, onde a gente terceiriza a segurança para alguma outra coisa. Quer dizer, a gente consegue ter uma crise dirigindo, a gente consegue até dirigir, mas tem que ter alguém do lado. A gente consegue até dirigir, mas tem que ter um Rivotril na bolsa. A gente consegue, às vezes, andar no banco de carona, mas tem que ter o marido dirigindo, tem que ter o filho dirigindo. São coisas que a gente tem que ter junto conosco para garantir a nossa segurança, porque nós não estamos dando conta de nós mesmos nos sentirmos seguros. Então, tem que ter um ou dois, normalmente são os dois que estão presentes, mas tem que ter esses 2 elementos, senão você não faz o diagnóstico. Porque crise de pânico acometem até 40% da população uma vez na vida, e isso basicamente não precisa de tratamento. Agora, por exemplo, tem pacientes meus, tem alunos do treinamento para mentes ansiosas, que é um tratamento baseado em terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, feito pela internet de forma guiada, que é uma coisa que tem um número de evidências de eficácia assim, robusto, tem
acredito que, com certeza, mais de 1.000 estudos, beirando 2.000 estudos, mostrando que isso funciona, que preenche os critérios de São Tomé das Evidências, ou seja, um tratamento digital para ansiedade. Mas, assim, tem uma aluna, a Márcia, que eu entrevistei ela de forma até bastante exaustiva. Talvez, eu acho que o vídeo está no YouTube. Ela teve uma crise de pânico e ela ficou 10 anos sem sair de casa por receio de ter uma nova crise. Não teve uma crise. Então, essa pergunta da supervisora, isso indica que ela não tem, pelo menos em relação a pânico, mas isso é um negócio que é muito grave, muito básico. É o básico, é uma coisa que a gente aprende, sei lá, no primeiro mês de residência, não sei, menos ainda. Ela não tem habilidade para fazer diagnósticos de saúde mental, diagnósticos de transtornos mentais. Você não pergunta frequências, não, você tem que perguntar como é que é a preocupação, o quanto que ela está checando o próprio corpo, o quanto que essa saída de casa dela, que ela falou que não sai de casa por conta do medo. Tudo bem, pode até ser, mas você tem que perguntar obrigatoriamente se, será que não tem receio de ter outra crise? Como é que está isso? Tem formas de você perguntar. Isso é algo que nós aprendemos em um procedimento chamado de entrevista psiquiátrica, que tem técnicas que a forma como você pergunta faz diferença para a resposta e para você poder avaliar. Então você nunca perguntaria a frequência, você perguntaria sobre as preocupações, sobre uma hipervigilância, sinais físicos, sobre de repente a pessoa está medindo mais a pressão, está prestando mais atenção no corpo, e sobre as limitações dela sair, se isso tem a ver com receio de ter crise de pânico, e se ela tem outras limitações, ou ela usa esses amuletos, né, esses comportamentos de segurança. Não foi frisado isso, foi frisado a frequência. Isso é grave. Isso mostra que todo o resto da supervisão provavelmente não vai ter levado em conta de uma forma correta se existe ou não a presença de transtorno mental. E se a gente não avalia isso, acabou. Não existe formulação de caso ou conceitualização de caso, é a mesma coisa, tá? Que vai resolver, que vai ser útil se tem um transtorno mental não tratado, porque, pela definição, o transtorno mental tira a possibilidade da pessoa escolher, tira a possibilidade da pessoa aprender novos comportamentos, tira, pelo menos se não for tratado, tira a possibilidade da pessoa ter o quê? Esse desenvolvimento já neurobiológico da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se remoldar, criar novos caminhos, novas conexões e conseguir desenvolver habilidades que não estão sendo possíveis de serem desenvolvidas. Ou seja, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se autocurar. Se tem transtorno mental, não, isso está congelado de forma, né, entre aspas. Por quê? Porque todo transtorno mental, via de regra, uma forma simples de ver, ele culmina, né, ele tem como característica uma diminuição, um congelamento da neuroplasticidade. Então, isso é grave, isso compromete basicamente todo o resto da avaliação. Mas vamos dar uma olhada no resto. Aqui para a apresentação, que eu estou resumindo tudo que a supervisionanda falou, né? Então, assim, ela fala diretamente que ela sugere, né, a supervisora sugere o uso da TCC, se ela menciona que a paciente não se enquadra em nenhum diagnóstico formal. Só que isso quer dizer o quê? Não foi avaliado, porque essa supervisora não tem condições de avaliar se existe ou não transtorno mental. Como é que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, basicamente, com transtornos mais básicos, mais simples de fazer o diagnóstico, foram feitas perguntas que não levam ao diagnóstico, foram feitas perguntas que, além disso, são totalmente irrelevantes. Não se faz esse tipo de pergunta, né? Mas vamos lá. A história apresentada, ela falou de um ciclo de perfeccionismo e procrastinação. Ok, até aí são nomes que não dizem muito pra gente. Ela tem uma culpa pelo divórcio com reminiscências da infância. Isso faz com que a gente tenha que investigar se existem ruminações depressivas? Sim, temos que investigar. Por quê? Porque pode ser que não. Né? Não é nada que chama muito aos olhos, mas assim, tem que investigar. Por quê? Porque a gente não pode comer bola. Não estou dizendo que a gente vai achar diagnóstico onde não tem, mas que tem que investigar, tem. Pode ser que não tem, acabou. Tá? Mas se a gente vê isso e não investiga ruminações de culpa, isso está errado. Baixa autoestima, tem um genérico, né? Uma menos-valia, ok. Mas isso daqui não dá para passar, né? Gasta horas para terminar tarefas. Ela faz entregas com atraso, ou seja, ela está tendo prejuízos objetivos no trabalho. E ela trabalha no fim de semana e isso faz com que ela tenha menos tempo com o filho. Ou seja, isso é uma disfunção de função executiva, né? Que engloba a memória de trabalho, engloba a capacidade de inibir distrações, engloba a capacidade de ter flexibilidade cognitiva, mas isso é um sinal de alerta para transtornos mentais. Isso eu estou dizendo assim, tirando a parte do pânico, tá? Ou seja, se ela não conseguiu ver o pânico, mas como é que vai investigar isso daqui? Porque isso, segunda hipótese é, primeira, toque, segunda, tag, pode ser outras também, e tem perguntas específicas para que a gente vá fazendo para mapear cada um desses quadros, tá?
dificuldade em sair de casa nos fins de semana. Ela deu desculpa porque ela acha que não vai estar atraente. Tudo bem, pode ser que isso esteja até algo que racionalmente a pessoa tenha, mas é nossa obrigação, com base nisso, com base da gente saber, olha, se tiver um transtorno de pânico, pode ser que a pessoa tenha desenvolvido uma agorafobia, que é o medo de sair para lugares e poder passar mal, isso ser extremamente catastrófico, não conseguir ajuda, isso é muito vergonhoso. A gente tem que ter formas de investigar isso claro, sempre com cuidado, com sutileza, mas isso são habilidades, são técnicas que nós aprendemos na entrevista psiquiátrica. Tem o histórico de crise de pânico prévias, que foi investigado de uma forma extremamente ruim, é uma má prática, isso na verdade é errado, tá? E tem sintomas de tristeza, insatisfação, que são específicos, mas é importante a gente investigar, tá? E dificuldade para relaxar, que é uma coisa que faz a gente pensar em TAG, mas tem que investigar os outros elementos. Tem técnicas específicas para a gente investigar se completa o diagnóstico de TAG. Isso com certeza não foi feito, porque bom, o supervisor ela se mostrou incapaz de conseguir investigar um transtorno que é dos mais básicos possíveis, que é o transtorno de pânico. Quem é, por exemplo, aluno do treinamento, quem vê as lives aqui, quem participa das maratonas, sabe como que a gente diagnostica pânico, e que não tem a ver com as crises em si. Eu até falo que as crises são uma cortina de fumaça, isso que eu já tive pânico, mas não só porque eu já tive, porque isso é uma coisa muito, muito, muito básica, tá? Então isso é grave. É grave até por quê? Porque existe, né, a fala de que isso é uma supervisão, ou isso está, enfim, né, sendo um vídeo para mostrar, para propagar a divulgação de um curso de psicoterapia baseada em evidência. Isso não tem como nós termos qualquer prática baseada em evidência se nós não temos capacidade de investigar ou excluir um diagnóstico de transtorno mental. Ponto final, isso não é discutível. Ou melhor, é discutível, estou super aberto a discutir, mas assim, é muito pouco provável que alguém que tenha experiência clínica consiga defender um ponto que você consegue fazer uma psicoterapia baseada em evidência se você não consegue nem avaliar se existe ou não a presença de um critério diagnóstico. Por mais que os nossos critérios do DSM sejam critérios falhos, o DSM é um projeto falho, sim, estão tendo novos paradigmas para tentar substituí-lo, sim, mas ele é o instrumento que nós utilizamos ainda, e independentemente disso, quem tem prática clínica sabe que é relevante e é útil nós avaliarmos a presença desses transtornos de ansiedade. Então, isso, independentemente se você concorda ou não com o DSM, é clinicamente útil saber disso se você tem experiência clínica, tá? Então, suspeitas obrigatórias imediatas, que seu profissional está treinado, bom profissional, psicólogo, psiquiatra, qualquer que seja, profissional de saúde mental. Na minha opinião, isso é obrigatório, não só na minha opinião. Na opinião de algo que possa funcionar, se alguém discordar, estou super aberto. Mas assim, não tem como um profissional de saúde mental não levantar na cabeça obrigatoriamente essas suspeitas frente a essa história, que tem que confirmar ou afastar toque, tem que confirmar ou afastar TAG, você tem que confirmar ou afastar pânico com agorafobia ou um transtorno depressivo. Tem uma hipótese um pouco menos provável, mas é possível sim. Então, assim, tudo isso tem que ser afastado e ter afastado com clareza. Você tem que ter a confiança de que, ó, eu afastei esse negócio, ou eu investiguei, está presente ou não. Porque senão, você não tem como saber qual o tipo de abordagem, qual é o tipo de formação ou de conceituação de caso, e você não sabe onde você vai atacar. Você não sabe dar para o paciente um tratamento com começo, meio e fim. Acabou. E isso faz com que a pessoa não melhore e que ela vá desistir da terapia rapidamente. Tá? Você poderia até sugerir, caso a pessoa não seja treinada em entrevista clínica psiquiátrica, alguns testes de rastreamento. Quando a gente faz entrevista, eu não sou muito fã de usar, porque a gente basicamente vai sabendo isso e a gente vai perguntando isso, aliás, de forma não sistematizada, mas tem testes que poderiam ser indicados para que as pessoas não fizessem, mais fáceis deles, né? Até eu indico isso nas maratonas. Tem o PHQ-9, que é de graça para depressão, tem o GAD-7, que é de graça para ansiedade, tem o iBox para transtorno depressivo, para transtorno obsessivo compulsivo, um pouco mais longo de fazer, tem o PDSS para pânico, mas, assim, não precisaria se a pessoa tivesse um mínimo de habilidade em fazer perguntas certas, que da forma certa são habilidades da entrevista clínica psiquiátrica, ou seja, isso é um erro crasso e compromete o resto de toda a supervisão, tá? Então vamos lá, aí depois ela vai ter uma conceitualização de caso, que é igual a uma formulação de caso, mesmo são sinônimos, tá? Não tem a menor diferença de uma coisa de outra, mas o que é? Você organizar isso, e tem várias formas de organizar isso, só que para organizar isso a gente precisa ter clareza se tem um diagnóstico, porque isso muda muito o jogo, mas vamos ver como que isso é feito de forma muito rápida, vamos lá. Então, perfeito, vamos aqui então apresentar, né, aqui como que é essa parte da conceitualização de caso, né, porque é uma coisa bem simples que eu vou apresentar, mas assim, não tem como você fazer uma conceitualização de caso
que é o quê? Que é basicamente você organizar isso em algum tipo de linha de terapia, né? Para quê? Para você focar no tratamento, organizar o tratamento. Só que nós não fazemos isso sem ter um diagnóstico. É errado. Ou seja, isso é importante para que todos os psicólogos ou, enfim, psiquiatras também saibam. Você não faz diagnóstico através de conceitualização de caso nenhuma, a não ser uma formulação de caso psiquiátrico. É o único que é feito para isso, para você confirmar ou descartar. Quer dizer que todo mundo vai ter um diagnóstico? Não. Mas quer dizer que, se você utiliza um outro instrumento, você basicamente está utilizando o instrumento para a finalidade errada. Você está usando uma arma para o inimigo errado. Então, qualquer conceitualização de caso, quer seja em TCC, quer seja em psicanálise, quer seja em qualquer outro tipo de abordagem terapêutica, ela não é útil, não serve, não é a função fazer ou descartar diagnóstico, e sim organizar e programar o tratamento, uma vez que você sabe que você está tratando, por exemplo, um sintoma ansioso, está tratando um quadro do espectro ansioso, um quadro do espectro do humor, tá? Então, não se faz conceitualização de caso para entender o diagnóstico, a não ser que seja uma formulação psiquiátrica através da entrevista psiquiátrica, e isso não é passível de discussão. Claro, passível de discussão tudo é, mas assim, não é algo útil para ser discutido. Mas assim, na prática, por quê? Porque não funciona, o paciente não vai melhorar e ele vai abandonar a terapia. Resumindo, isso que vai implicar na prática clínica para vocês, tá? Mas vamos dar uma olhadinha rapidinho, né? Então, ela escolhe fazer a consultação de caso clássica da TCC, que é de Aaron Beck, que é a Judith Beck, é a filha dele, né? Que faleceu recentemente, mas assim, essa é a conceituação de Beck, né? Vamos. Então, a gente vai Judith Beck, a filha do Aaron Beck, mas é a conceituação de caso de Beck, da TCC clássica, tradicional, tá? Mas eu vou só passar aqui um pouquinho mais rápido para a gente poder ver aqui, e aí quem é aluno, por exemplo, do treinamento para mentes ansiosas, vai poder ver, né, que tem uma coisa que isso a gente faz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está tratando um quadro de ansiedade, um quadro de espectro ansioso. Isso é algo útil, por exemplo, para depressão? É útil. Agora, é útil para transtorno bipolar? Não necessariamente. Para TDAH, desta forma? Talvez não necessariamente. Para outros quadros? Não necessariamente. Então, assim, tudo depende do tipo de quadro e do esquema, da estratégia de terapia que nós vamos utilizar. E nós devemos utilizar aquela que tem mais evidência na literatura. Ponto final, né? Então, vou aqui dar uma aceleradinha aqui, só para a gente poder ver, por exemplo, essa parte aqui, que é uma parte que eu falo muito para os pacientes fazerem, né? Que é o quê? Você vê situação, comportamentos, situação, pensamentos automáticos, comportamentos, sensações, e isso eu falo muito para o pessoal fazer, que na verdade isso o psicólogo faz junto com o paciente durante a sessão, que a primeira vez você faz junto, teoricamente, e aí depois você vai orientar que ele faça, né, e vai precisar de um pouco de treino, várias vezes durante o dia, tá, e a gente nunca pressupõe pensamentos automáticos da nossa cabeça, aí é feito isso, tá, tudo bem, vamos colocar aqui uma coisa didática, a gente não pressupõe da nossa cabeça, então a gente pega, a gente faz, e a gente pede para a pessoa fazer o máximo possível, tem várias orientações para isso, fazer em casa também, porque pode ter várias situações com vários pensamentos, isso serve para a gente poder ter um mapa de como que é a ansiedade, ou de como que é o quadro depressivo, de como que é o diagnóstico que nós estamos tratando. Mas se nós não temos uma hipótese diagnóstica, isso tem uma utilidade igual a 0, tá? Bom, mas vamos então, aqui, eu vou, então agora, mudar aqui, vou tirar, eu vou colocar como que é a escolha do processo de tratamento, porque tem aqui uma outra incoerência. Qual a incoerência? De que, assim, foi feita essa conceituação de caso com base na TCC clássica. Só que a orientação de tratamento não é da TCC clássica. Não, foi orientado um outro tratamento. E aí não faz sentido ter feito esse modelo de conceituação de caso se foi orientado um tratamento diferente. E vamos ver como que foi orientado esse tratamento. Vamos dar uma olhada. Do paciente, então ele se torna aquilo que o DSM, inclusive, chama de algo que merece atenção clínica. Ok? É algo que a gente precisa prestar atenção quando o nosso paciente apresenta isso. Então, existem várias coisas lá que estão descritas, inclusive, no DSM, como as situações que merecem atenção clínica. Tá? Inclusive o bullying, né? O bullying é uma coisa que não é transtorno, obviamente, mas é algo que merece atenção clínica. Tá lá, está no DSM. E o perfeccionismo clínico também não é transtorno, mas é algo que merece essa atenção clínica. Então, a gente chama isso de perfeccionismo. Então, aqui é um erro importantíssimo. Então, assim, ela defende que pode estar presente, que talvez o tratamento ele tem que se voltar para uma característica chamada de perfeccionismo clínico, né? Enfim, perfeccionismo, né? E aí, isso é um erro que é um erro também extremamente grave. Por quê? Porque, assim, no DSM nós temos algumas sessões, né? Os diagnósticos estão listados na seção 2. Na seção 3, até o DSM-4, era reservado para casos que não eram ainda diagnósticos, mas que estavam sendo investigados e que mereciam a nossa atenção clínica. Isso foi mudado no DSM-3,
do DSM-5, que foi lançado em 2013. Então, até o DSM-4, a seção 3 era para quadros que ainda não eram diagnósticos, mas que mereciam uma atenção clínica, estavam em investigação. A partir do DSM-5, em 2013, há 11 anos, mudou isso. Porque a seção 3 do DSM ela não é mais só para isso. Existe, sim, uma parte vou pegar aqui minha edição, que uma edição do DSM-5 não é a nova, né? A nova é a TR. Essa daqui é a DSM-5 de 2013. Que está aqui na seção 3, basicamente, o que é o componente da seção 3 do DSM-5 que mudou, do DSM-4 para o DSM-5. Está aqui, ó, na seção 3 nós temos o quê? Nós temos instrumentos de avaliação, nós temos uma formulação cultural, que é uma novidade, né, do DSM-5, e nós temos aqui o quê? O modelo alternativo para transtornos de personalidade. O que é isso? Isso é assim, quando o DSM-5 ele convoca forças-tarefas dos maiores especialistas que eles consideram no mundo em determinado quadro, para quê? Para fazer os critérios e formular como que vai ser isso, tá? E no DSM-5 até foi a primeira vez que tem um brasileiro, foi um brasileiro que foi chamado para isso, né, que é o Luiz Augusto Rode, né, uma autoridade mundial em TDAH. Mas, assim, eles chamaram uma força-tarefa para falar sobre transtorno de personalidade. O que eles fizeram? Eles fizeram um modelo que não tem nada a ver, nada a ver com esse modelo do cluster A, cluster B e cluster C, que quem sabe, né, enfim, minimamente saúde mental, sabe que é o modelo clássico que está lá, né, que tem cluster A, tem personalidade esquizotípica, esquizoide, paranoide, cluster B, tem histriônico, narcisista, social, border, tal, enfim. Isso eles rejeitaram, isso aqui não sabe nada, e eles fizeram em 2013, no DSM-5, um modelo alternativo, que é baseado no modelo dos 5 fatores de personalidade, que é, por incrível que pareça, uma das coisas que há mais concordância em toda a psiquiatria que eu já vi, né? Então eu nunca vi tantos grupos diferentes concordarem nisso, que são aqueles 5 modelos que você deve ter ouvido falar, né? De openness, né? Que é Ocean, né? O acrônimo Ocean, que é openness, que é abertura e experiência, o C é de conscienciosidade, quer dizer isso, quando você é meticulosa ou não, Ocean tem um E de extrovertão, né? Tem um A de agreeableness, de quanto a pessoa tem uma agradabilidade, enquanto que elas ocupem agradar os outros, e tem um N de neuroticismo, que tem a ver com o quanto que a pessoa experimenta emoções negativas e o quanto que ela é sensível ao próprio fato de experimentar, o quanto que ela não pode ter a sensação. Então, não é somente sobre ter sensações negativas, é você não poder ter, você ser sensível à própria sensação de ansiedade, né? Que é um preditor de uma série de transtornos emocionais. Então, o perfeccionismo, ele está aqui no DSM, agora no DSM-5-TR, este modelo que foi apresentado no DSM-5 em 2013, ele foi considerado um modelo alternativo. Por quê? Porque você poderia usar, mas eles não quiseram colocar como modelo principal porque falaram que falta validação clínica. Só que passaram-se 11 anos desde o DSM-5 para o DSM-5-TR, que foi lançado recentemente, e tem muita validação mostrando que este modelo alternativo, ele tem uma validade, uma confiabilidade, uma utilidade clínica. Não precisa saber o que é isso, mas resumindo, ele é muito melhor do que o modelo clássico do cluster A, cluster B, cluster C. Ou seja, ele está na seção 3 ainda porque por uma questão política, por uma questão de não fazer um choque dos médicos de uma forma muito abrupta, e por ele outros interesses, mas não é por um interesse científico, nem por um interesse clínico. Ou seja, se você quer usar uma psicoterapia ou uma medicina baseada em evidência, você tem que saber que o modelo de personalidade que você deve utilizar é um modelo baseado nos 5 fatores, e se você quer utilizar o do DSM-5, tem do RITOP, enfim, tem outros, mas no DSM-5, se você quer usar uma psicoterapia baseada em evidências, você deve obrigatoriamente utilizar o modelo alternativo de personalidade que está na seção 3. Por que obrigatoriamente? Porque, pela definição, você tem que utilizar a melhor evidência disponível. A melhor evidência disponível no momento é que este modelo alternativo é melhor do que o modelo que está listado na seção 2. Mas veja bem, ele não é um modelo que precisa de mais validação, de mais estudo. Ele já é estudado, ele está no modelo alternativo, mas a alternativa que você deve usar é ele, até que se prove o contrário. Então, qualquer tipo de ensino que você vai ter sobre psicoterapia baseada em evidências que não utilize este modelo como a referência, ela não é baseada em evidências, ponto final, porque ela não utiliza a melhor evidência clínica disponível. A melhor evidência clínica disponível é que esses modelos, cluster A, cluster B, cluster C, eles não são úteis mais. O modelo alternativo, que é baseado nos 5 fatores, e tem uma série de componentes ali específicos, ele é melhor. Isso é a melhor evidência que nós temos no momento. E com base nisso, o perfeccionismo clínico, que ela, enfim, ela coloca ali como talvez o alvo do tratamento, né, isso é defendido, ele não é uma categoria que precisa de mais investigação, não, ele é um traço de conscienciosidade, da meticulosidade. Então, ele é um domínio desse tipo de grupo, é muito nome, né, eu sei, a pessoa confunde, podia dar o mesmo nome para todos.
mas ele é um traço de personalidade que faz parte do domínio do traço aí da meticulosidade, e ele tem uma definição própria, e ele só vai ser algo que merece tratamento se ele, junto com outros traços, estiverem comprometendo alguns aspectos da vida da pessoa, como a identidade, como a capacidade de empatia, a capacidade de, enfim, de ter outros aspectos colaborativos, se estiver comprometendo esses aspectos e se configurar num transtorno de personalidade. Então, ele não é uma categoria que precisa de mais estudos, não. Ele é um traço de personalidade inerente a um dos fatores do DSM-5, deste modelo alternativo, que é o fator de uma meticulosidade, né? Que seria um fator, seria um outro extremo, né? Da pessoa. O perfeccionismo é um modelo, na verdade, da meticulosidade, que é um traço oposto ao traço da desinibição, e a definição que ele dá para perfeccionismo rígido seria uma insistência rígida de que tudo seja impecável, perfeito, sem erros ou faltas, incluindo o próprio desempenho e o desempenho dos outros. Sacrifício de oportunidades para assegurar a correção em todos os detalhes. Crença que existe apenas uma única forma de fazer as coisas. Enfim, tem aqui a definição, tudo bem. Mas, sabendo que não é um modelo que precisa de mais estudos, é, na verdade, um traço que faz parte desse subconjunto de meticulosidade, e que isso faz parte deste modelo do DSM-5, que é um modelo que, enfim, depois a gente pode explicar, mas tem a ver com um melhor modelo, com maior evidências para você utilizar em relação a transtorno de personalidade. Então, isso que ela falou está errado, tá? Não é um modelo que precisa de mais estudos. Mas ela baseou que isso é, talvez, um dos focos do tratamento. E vamos ver que tratamento ela escolhe para isso. O processo desadaptativo é aquilo que está por trás dos sintomas. Então, qual é o sintoma que a sua paciente apresenta? Sintomas depressivos e sintomas ansiosos, correto? Mas tem algo por trás disso. O que está por trás disso são os processos desadaptativos. No caso dela, especificamente, o perfeccionismo. Então, esse tratamento que eu vou sugerir aqui para a sua paciente é justamente um tratamento que vai tratar, digamos assim, um tratamento que vai tratar é péssimo, né? Mas assim, um tratamento que vai abordar... Mas é isso. Um tratamento que vai abordar esses processos desadaptativos, tá bom? Então, eu acho que vai ser um tratamento muito, muito bom para a sua... Mostra aqui, né, esse plano de tratamento, isso aqui, claro, pode ser que você nunca tenha visto, assim, mas isso o que é? Isso é um modelo do protocolo unificado do Barlow, né, um protocolo unificado para transtornos emocionais, né, protocolo transdiagnóstico, que não tem como objetivo tratar perfeccionismo, tem como objetivo você utilizar para tratar transtornos emocionais, quadros depressivos, quadros ansiosos, enfim, de uma forma transdiagnóstica, ou seja, que não depende necessariamente das categorias diagnósticas do DSM, ele trataria conceitos centrais desses transtornos. Qual é o conceito central que o protocolo unificado do Barlow se propõe a tratar? É um conceito de perfeccionismo? Não, não é. O conceito que o Barlow se propõe a tratar no protocolo unificado é um conceito de neuroticismo, que é um outro subconjunto, um outro conjunto de traços, né, diferente do perfeccionismo. Ponto. Então, a escolha de tratamento que foi feita com base no protocolo unificado não faz o menor sentido com base na hipótese que ela mesma fez. Então, assim, concentração de caso, tudo bem, foi feita da Judith Beck, é desse jeito mesmo, que ela falou que tá certo. O problema é por que ela escolheu isso? Já que não houve a evidência de nenhum diagnóstico. Por quê? Aliás, houve, na verdade, a clareza na opinião dela, do perfeccionismo clínico. Mas o problema 2 é isso. Sem que você tenha clareza da presença ou não do diagnóstico claro de transtorno mental, é impossível você fazer uma conceitualização de caso que seja útil. Pronto, acabou. Então foi ruim desde o começo. É que a gente está vendo só piorou um pouquinho depois. E aí o protocolo unificado foi uma escolha baseada em alucinações da cabeça, porque não foi baseado em nenhuma evidência e nem foi baseado nem na hipótese que ela fez de que haveria um traço de perfeccionismo clínico que seria ali o principal a ser abordado. Não é. O protocolo unificado não se propõe a isso. Ele é uma abordagem extremamente valiosa, transdiagnóstica, tem evidência de eficácia, mas ele não é o padrão ouro para tratar nenhum diagnóstico específico. Não é. Então, se você tem depressão, você não usa o protocolo unificado. Se você tem toque, você não usa isso. Se você tem pânico com agorafobia, você não usa isso. Se você tem TAC, você não usa isso. Você usa esses outros componentes incluídos no protocolo da TCC. Então, uma TCC com esses componentes específicos. Tá? O protocolo unificado ele tem evidência de eficácia, mas a evidência dele é mais fraca para transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, que infelizmente você pode, o DSM é imperfeito sim, mas esse é o modelo, mas assim, isso é demonstrado que se existe uma depressão, tem outros comemorativos, ele é menos eficaz do que você fazer um protocolo específico de TCC para depressão, tá? Então, isso daqui que é o David Barlow, todo mundo gosta do David Barlow, né? Eu considero o maior psicólogo clínico do século XX, ele foi o responsável por essa série que eu acho fantástica. Se eu for fazer um curso, eu tenho um curso para psicólogo, tá? Agora, nem vou lançar, então assim, não tem nada de concorrência, eu nem ia falar isso, nem olha, paciência, vai plantar fava. Por quê? Plantar fava, mas vou falar, porque nem tá abrir
curso nenhum para psicólogo, nem tem tempo para isso, eu estou fazendo uma série de questões, incluindo atendendo e fazendo treinamento para ansiedade e depressão por via digital, mas assim, é feito de 8 módulos, é interessante, né? Isso daí que compra na Amazon e tal, e tem uma série de livros chamado Treatment at Work, eu acho demais esse nome. Isso daqui é muito melhor do que psicoterapia baseada em evidência, é psicoterapia que funciona, pô. E esse daqui é o David Barrow, todo mundo gosta dele, ele fala, legal, esse protocolo, só que assim, esse protocolo ele foi feito para ali, ó, construto central, neuroticismo, ponto. Tá? Não é perfeccionismo. Trata também? Provavelmente sim, em alguns aspectos, mas assim, não é o tratamento para perfeccionismo, pelo amor de Deus, tá? Se foi essa a hipótese, tá bom? Então tá errado, a própria hipótese tá errada e o tratamento escolhido tá errado também. Então, mas ele não se mostrou melhor do que os protocolos separados para os diagnósticos únicos. Ele é valioso se a pessoa tem uma série de diagnósticos comórbidos. Por quê? Porque você consegue, através de um modelo, né, ali mais organizado, você começa com elementos centrais e você vai ramificando com base em cada diagnóstico, tá? Mas se ela orientou isso, também tem uma outra coisa que é absurda. Se ela fosse orientar isso, por que ela começou a fazer um modelo de conceitualização da Judith Beck, sendo que não ia usar a TCC clássica, ia usar isso, que foi o que foi indicado. E depois teve outras lives onde ela voltou no modelo da Judith Beck. Mas aí tem um outro modelo de conceitualização que é diferente. Então é uma mistura muito louca. É uma supervisão baseada em achismos e em preferências individuais, não é baseado em evidência, isso é assustador, tá? Ela pode ser indicada para pessoas que não têm nenhum diagnóstico? Pode, mas para se não tem nenhum diagnóstico e achar, vamos fazer isso, vamos, mas ele faz a conceituação de caso desse protocolo, tá? Que é mais ou menos assim, só para ilustrar, tá bom? Que é mais simples, né? Aqui eu pedi para o ChatGPT pegar, né, para estudos de eficácia, de efetividade nos protocolos para TOC, depressão, para TAG, e do protocolo unificado utilizado nesses elementos. O protocolo unificado é eficaz, mas ele é um pouco menos eficaz, né? Então você vê que os outros são bastante eficazes aqui, né? Claro, isso daqui eu estou colocando como em pesquisa, é feito de uma forma totalmente correta, rígida, regular, né? E aqui eu vou ressaltar que esses 90% nessa referência que eu peguei era quando foi feito um protocolo de ativação comportamental junto estava em uso de antidepressivos também, mas eles são bastante eficazes, né? E o protocolo do Barrow funciona, tá aqui, funciona, mas não é o melhor. E se não é o melhor, não é algo baseado na melhor evidência disponível, ponto final. Se tivesse um monte de diagnósticos juntos, nós poderíamos pensar assim, poderíamos, tá? Agora, e para o perfeccionismo? Perfeccionismo, pior ainda. Por quê? Então aqui, ó, ele mais uma vez, o perfeccionismo é um traço do AMDP, que é um modelo alternativo, ele não é uma condição para estudos posteriores, e pode estar presente em vários transtornos de personalidade e também em TOC, TAG, depressão, ok? Mas, se você tem a preocupação em tratar um perfeccionismo clínico, você deve orientar para o tratamento mais estudado, o tratamento de terapia padrão ouro para o perfeccionismo, qual que é? Esse daí, que é a TCC para o perfeccionismo, que é feita por esses autores aí, o Stafford, Copper, Fairburn, na verdade. Não sei falar direito, senão, desculpa. Mas o protocolo chama-se TCC, Terapia Cognitivo Comportamental para Perfeccionismo Clínico. Existe este protocolo. E esse é o padrão ouro para o perfeccionismo clínico. Não é o protocolo de Barlow, não é o protocolo da Judith Beck, pelo amor de Deus, Senhor. Meu Deus. Então, assim, deveria ter sido indicado isso. Aqui eu estou só mostrando sobre a questão da personalidade, né? Então, a personalidade no DSM-5, ela trabalha com 5 grandes construtos, que é o afeto negativo, que seria o neuroticismo do modelo dos 5 fatores, o detachment, que seria um oposto aí, vamos colocar, de algo relacionado a consciência, seria uma baixa extroversão, perdão, né? Seria o detachment, uma baixa extroversão, seria uma introversão. Tem o antagonismo, que seria o oposto da agradabilidade. Tem a desinibição, que seria o oposto da conscienciosidade, e teria o psicoticismo, que seria um aumento muito grande nesse nível de conscienciosidade, né, ou meticulosidade, como é chamado no DSM-5. E na CID-11 também eles colocam, só que eles dão um nome um pouquinho diferente. Por que eles não dão o mesmo nome para os 3? Isso é para dificultar a nossa cabeça, não sei por quê. Mas no DSM-5 tem esses grandes módulos, cada um é dividido em subtraços. O perfeccionismo é um traço de baixa conscienciosidade, ou seja, de baixa meticulosidade, de alta meticulosidade, de alta conscienciosidade, e isso só é um transtorno se alterar 2 ou mais esferas dessas da vida. Ou seja, tem que alterar o senso de identidade, o senso de autodirecionamento, ou seja, que eu consigo selecionar para onde que eu quero fazer, ou seja, direcionar meu comportamento, se isso interferir na capacidade de empatia ou na capacidade de intimidade. Se 2 ou mais dessas esferas estiverem alteradas, e aí você vai observar se isso for algo constante ao longo da vida, desde o final da adolescência, enfim, não for melhor explicado para outro quadro, e aí você vai ver
com base nesses módulos, quais os traços alterados, e você pode fazer aí um diagnóstico com base no MDP e tem outras características lá. Mas é assim que você avalia a personalidade, tá bom? Então, resumindo, supervisão é importantíssimo, tá? Mas tem que ser baseado em critérios claros, tem que ser baseado em tratamentos padrão ouro, tem que deixar claro para a pessoa o que é a avaliação, como fazer uma avaliação diagnóstica prévia, e tem que escolher intervenções terapêuticas que sejam baseadas nas melhores evidências para aquele tipo de intervenção, tá? Então, atenção, cursos, formações, pós-graduações que não abordem o modelo de personalidade do AMDP, por exemplo, e não abordem coisas que são testadas na prática, não são considerados modelos que ensinam prática baseada em evidências. Isso considerando, então, qualquer tipo de curso que você vai fazer. Se você fazer um curso baseado no modelo da terapia baseada em processos do Steven Hayes, isso não é um modelo baseado em evidências, tá? Só para avisar que tem outro, os caras inventaram o Instituto Brasileiro de Psicoterapia Baseada em Evidências, e eles escolheram colocar como principal método de ensino a psicoterapia baseada em processos de risco, que não foi testado na prática nunca. Nunca. Não existe um estudo mostrando que aquele modelo de você fazer uma análise funcional, aquilo serve para qualquer tipo de coisa que é melhor do que qualquer outra coisa que a gente faça. Aquilo não é errado, é mentira. Mentira no sentido de é uma inverdade, tá? Aquilo não é terapia baseada em evidências. Isso é um outro assunto de outra questão. Então aqui, só para você saber, esse tipo de supervisão é uma supervisão baseada em não sei no que, em achismos, baseada em achismos e preferências individuais. Então, é uma supervisão baseada em modelos anteriores à medicina baseada em evidências, tá bom? E aqui é uma coisa que é um pouquinho preocupante, porque aqui tem o número de psiquiatras por 100 mil habitantes no Brasil. O Brasil está aqui, ó, tem 5 psiquiatras por 100 mil habitantes. A gente perde de uma grande série de países, né? Principalmente de todos os países do primeiro mundo. Só que acontece, o Brasil, olha aqui que interessante, nós somos a maior contingente de psicólogos por 100 mil habitantes que existe no mundo, no planeta Terra. E quadros de transtornos mentais comuns, como transtornos ansiosos, tem outra explicação, todos eles. Transtorno de insônia, transtornos depressivos, ou episódios depressivos leves a moderados, esses 3 quadros são os mais prevalentes. Eles poderiam ser tratados por psicoterapia sem necessidade de acompanhamento psiquiátrico. E se o psicólogo souber fazer um diagnóstico, ele sabe como encaminhar, ele sabe avaliar até se o psiquiatra está indo bem ou não. Então, nós temos a maior contingência, a maior força de saúde mental em termos de psicologia do mundo. E nós somos, teoricamente, a 4ª pior saúde mental do mundo. Isso não é a 4ª, né? Na verdade, seria colocar a 3ª pior, porque a 4ª, porque o Reino Unido está abaixo da gente. Só que a gente não tem uma saúde mental pior que o Reino Unido. Isso é ridículo, porque o Reino Unido é o país que tem o maior banco de dados do mundo. Então, assim, eles têm muitos dados. Então, ele consegue demonstrar claramente que está sendo falho lá. Então, se lá está sendo falho, aqui a gente não tem dados. Imagina como é que está sendo aqui. Imagina você, psicólogo, psicóloga, se você souber fazer isso. Quando a gente tem uma contingência de pessoas ansiosas, era maior do mundo antes da pandemia, agora é um negócio que ninguém sabe, mas deve ser inimaginável. Metade das pessoas tem insônia em algum momento, e higiene de sono não serve para nada. Temos 12% no mínimo de pessoas com depressão. Imagina se você souber tratar isso, se você souber fazer diagnóstico, souber encaminhar para o psiquiatra, mas não encaminhar para o psiquiatra e deixar ele tocar o caso, né? Dele-se. Não, você saber se a coisa está indo ou não, se você conversar com ele. Imagina porque isso faz diferença para você com satisfação pessoal. E imagina que isso faz diferença para a saúde pública e também do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque não existe nada, não existe marketing que seja melhor do que você ter resultado. O melhor marketing é você ter resultado, ter pessoas falando que melhoraram devido à sua intervenção. Então, você pode pegar o meu canal e ver todos os resultados do transtorno de ansiedade que tem lá, todos os resultados daquilo lá eu roubei de você. Por quê? Porque eu uso basicamente técnicas de terapia da linha cognitivo-comportamental para esse tratamento. E isso é baseado em evidências. Então, eu não tenho curso nenhum para te oferecer. Eu não sei como você vai fazer. Eu só sei que seja esperto, poupe o seu dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo, e isso não é baseado em evidências, tá? Psicoterapia baseada em processos não é uma terapia baseada em evidências, porque não foi testado na prática, tá bom? E não funciona. O que acontece é, você testa, seu paciente não vai melhorar e ele vai embora, porque ninguém é trouxa. Então, assim, isso infelizmente é algo que acontece. Eu não consegui deixar de fazer esse vídeo, ficou mais longo do que eu imaginava, mas assim, eu acho que isso serve como um alerta de como não fazer, e isso é um malefício, isso quebra o primeiro princípio da bioética, que é, primeiro, não faça mal, né? Ou seja, do no harm, isso é mal, isso é maldade como psicólogos, e não estamos mais em época de ficar nos apegando à ganância, a vaidades pessoais, a querer vender curso, nada disso. Por quê? Porque é um momento de guerra, um momento onde a saúde mental está em colapso, e
e cabe aos profissionais de saúde mental comprar essa ideia e resolver esse problema. É isso, bom, espero que tenha chamado a atenção. Vou receber algumas críticas, muito provavelmente, mas que venham com argumentos, tá? E se não tiver argumentos, então que venha com soluções. E eu não tenho soluções para vocês, a não ser, assim, poupem seu dinheiro, pelo menos, tá? E precisa saber fazer uma entrevista clínica psiquiátrica. Sem você saber fazer uma formulação psiquiátrica, não existe psicoterapia baseada em evidências e ponto final. Isso, claro, sujeito a críticas, mas, bom, é o que funciona e estou disposto a responder qualquer crítica. É isso, pessoal, espero que tenha ajudado e vamos mudar essa saúde mental do Brasil, que, pô, nós temos condições para isso, nós temos a maior força-tarefa de psicólogos do mundo. Então, isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser usado para fins pecuniários, não pode ser explorado para fins que não sejam fins de melhorar a saúde pública.